Para muitas pessoas, construir e voar seu próprio avião é um sonho de vida. Pequenos aviões caseiros oferecem uma maneira prática de transformar esse sonho em realidade. Essas aeronaves proporcionam uma forma empolgante e única de vivenciar a aviação. Neste vídeo, exploramos os menores aviões caseiros do mundo, destacando seus designs, capacidades e as mentes inovadoras por trás deles. Seja o mais recente mini-avião da SpaceX ou o incrível planador japonês que mudou tudo, esses pequenos aviões são uma parte fascinante da história da aviação. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. Tipsy Nipper T-66. O Tipsy Nipper T-66 é um avião pequeno, mas impressionante, com uma história rica e um design que prioriza simplicidade e desempenho. Criado em 1952 por Ernest Oscar Tips, fundador da Avans Ferry na Bélgica, o Nipper foi projetado para ser fácil de voar, acessível para comprar e econômico de manter. Ernest deu o nome à aeronave em homenagem ao seu primeiro neto, chamando-a de Nipper. O primeiro voo ocorreu em 12 de dezembro de 1957 e rapidamente se tornou reconhecido pelo seu charme e agilidade. Esse pequeno avião acrobático possui uma cabine aberta e um design elegante, medindo apenas 4,56 metros de comprimento e com uma envergadura de 6 metros. O Nipper possui uma autonomia de 400 km, que pode ser estendida para 720 km, com tanques extras nas pontas das asas. Seu design combina uma fuselagem de tubo de aço soldado com asas, estabilizador e leme construídos em madeira e tecido, com um peso vazio de apenas 165 kg. Os primeiros modelos eram movidos por um motor Volkswagen de 40 cavalos de potência, embora versões posteriores tenham recebido atualizações para motores Pullman Heypo ou Stark Stamo. Alguns Nippers mais novos são até equipados com um motor Jabiru 2.200 de 85 cavalos de potência. Entre 1959 e 1961, a Avans Ferry construiu 59 Nippers totalmente montados e 78 kits. No entanto, a produção foi interrompida quando a empresa mudou o foco para a montagem de caças F-104 para a Força Aérea Belga em 1962. A Covaleavia adquiriu os direitos e peças do Nipper, produzindo 18 aeronaves e renomeando o modelo para Cobavia D-158 Nipper. A história de produção do Nipper enfrentou novos contratempos após um incêndio destruir a fábrica em 1968, mas os construtores de aviões caseiros ainda tinham acesso a kits e planos. Em 2017, cerca de 19 Nippers ainda estavam registrados no Reino Unido, mantendo essa aeronave clássica viva e apreciada pelos entusiastas da aviação. Número 2. Cricri 1015, Colomban. O Cricri MC-15, projetado pelo engenheiro aeronáutico francês Michel Colomban na década de 1970, detém o título de menor avião bimotor do mundo, pesando apenas 78 quilos quando vazio. Esta aeronave incrivelmente leve foi feita para ser fácil de construir, voar e armazenar. O objetivo de Colomban era criar um avião simples de montar e transportar, mas ainda capaz de realizar um desempenho de alto nível. Movido por dois motores pequenos, cada um produzindo cerca de 15 cavalos de potência, o Cricri é uma maravilha de eficiência em engenharia. O que diferencia o Cricri é o seu inteligente posicionamento dos motores. Eles estão posicionados bem próximos um do outro, perto da linha central do avião, o que torna a aeronave mais estável em caso de falha de um dos motores. Mesmo que um motor pare de funcionar, o avião continuará voando suavemente, com apenas uma leve curva, o que significa que o piloto não precisa de qualificações especiais além da habilitação padrão para aviões monomotores. O cockpit fica sob uma cúpula transparente, projetada para garantir um fluxo de ar suave e contribuir para a estabilidade do avião. O design do Cricri foi otimizado tanto para desempenho quanto para simplicidade. A construção e o armazenamento do Cricri são notavelmente simples. Feito de chapas de alumínio coladas à espuma, o avião pode ser montado ou desmontado em apenas 5 minutos, tornando-o ideal para entusiastas com espaço limitado.
O espaço é pequeno o suficiente para caber em uma garagem ou ser rebocado por um carro. Apesar de seu tamanho compacto, o Cracker é projetado para suportar acrobacias, com uma classificação de estresse de mais 10 e menos 5 vezes a força da gravidade. O primeiro voo da aeronave ocorreu em 19 de julho de 1973 e rapidamente se tornou conhecida pela sua facilidade de manuseio, até mesmo para pilotos iniciantes. As decolagens são rápidas e sem esforço, enquanto os pousos exigem atenção cuidadosa para evitar flutuação devido ao seu peso leve. Sua combinação de simplicidade, design inteligente e capacidade de voo divertida a tornou uma favorita entre os entusiastas da aviação. Número 3. Stites SA-2, um Skybaby. Vamos dar uma olhada em uma das aeronaves em miniatura mais icônicas já construídas, o Skybaby. Em 1952, Ray Stites, um piloto de caça da Segunda Guerra Mundial e um mecânico talentoso, se propôs a provar uma ousada afirmação feita por outro piloto de que ele poderia construir o menor avião tripulado do mundo, e foi exatamente isso o que ele fez. Baseado em Riverside, Califórnia, Stites construiu o SA-2, a Skybaby, um pequeno biplano projetado para ser o mais compacto possível. Para alcançar isso, Stites projetou o avião com asas de madeira de abeto, dispostas em uma configuração de sobreposição negativa, o que significa que a asa superior ficava atrás da asa inferior. O quadro do Skybaby foi feito de tubos de aço soldados, os quais foram cobertos com tecido para criar uma estrutura leve, mas forte. O motor do avião foi modificado a partir de um motor já existente, extraindo 112 cavalos de potência de um motor pequeno. Para o primeiro voo de teste em abril de 1952, Stites recrutou Robert H. Starr, um piloto habilidoso. Starr voou com o Skybaby em shows aéreos na primavera e no verão daquele ano, impressionando o público com sua velocidade, que atingia 185 milhas por hora, e sua manobrabilidade. Apesar de seu desempenho, o Skybaby se mostrou difícil de manusear, já que seu corpo curto e cockpit apertado apresentavam alguns desafios durante o voo. Starr, junto com Lester Cole, garantiu que o avião permanecesse equilibrado durante os voos. Após apenas 25 horas de voo, o Skybaby foi aposentado em outubro de 1952. A aeronave foi posteriormente doada ao Museu Nacional do Ar e do Espaço no Centro Stephen F. Udvar-Hazy, na Virgínia. A criação de Ray Stites permanece como um testemunho da engenhosidade e determinação necessárias para construir o menor avião do mundo. Sua conquista continua a ser celebrada como um exemplo primário de engenharia criativa na aviação. Número 4. O Breezy RLU-1. O Breezy, também conhecido como RLU-1, é uma aeronave caseira reconhecida pelo seu design aberto, oferecendo uma experiência de voo incomparável. Sem uma cabine tradicional, o Breezy proporciona ao piloto e ao passageiro uma visão de 360 graus sem obstruções, tornando cada voo uma aventura emocionante. Esta aeronave única foi desenvolvida por Charles Roloff, Robert Leowski e Carl Unger, com o primeiro voo ocorrendo em 7 de agosto de 1964. O Breezy original usava asas modificadas do Piper PA-12, mas versões posteriores também podiam incorporar asas de outras aeronaves, como o Cessna 172. Sua característica mais notável é a configuração de asa alta com empurrador, onde o motor é montado atrás dos assentos, empurrando a aeronave para frente em vez de puxá-la. Este arranjo contribui para um voo suave e estável, com excelentes capacidades de decolagem e subida. Embora o Breezy não tenha sido projetado para velocidade, seu design simples e a experiência de voo emocionante que oferece conquistaram um público fiel. Carl Unger, um dos designers originais, voou com milhares de passageiros em seu protótipo do Breezy, oferecendo passeios gratuitos e proporcionando inúmeras experiências de voo memoráveis. A popularidade do Breezy levou à sua inclusão na coleção do EAA Air Venture Museum em 2014. A aeronave celebrou seu 50 aniversário com eventos especiais, incluindo um encontro aéreo no EAA Air Venture Oshkosh. Há também uma variante do Breezy, o Dow Breezy, que possui flutuadores anfíbios que permitem à aeronave pousar na água.
Equipado com um motor de 90 cavalos de potência, o Breeze tem um alcance de 120 milhas náuticas. Seu design leve e o arranjo de assentos abertos tornam-no uma aeronave ideal para muitos entusiastas da aviação que buscam uma experiência de voo prática. Número 5. Flying Flea. O Flying Flea é uma aeronave historicamente significativa projetada por Henry Moon em 1934 com um design distinto e inovador. Ela possui uma asa frontal pivotante de 18 pés e uma asa traseira fixa de 13 pés de comprimento. O sistema de controle de 2 eixos do Flying Flea permite que o piloto manobre e controle a inclinação e o rolamento com facilidade. Movimentos proporcionando uma experiência única de voo. Nos primeiros dias, a Flying Fleet era movida por pequenos motores de motocicleta ou carro, mas as versões modernas podem utilizar motores mais potentes, como os motores Rotax ou Citroën. Henri Mounet, nascido em 1893, desenvolveu uma paixão profunda pela aviação desde jovem. Ele estudou os pioneiros da aviação e começou a construir planadores ainda adolescente. Após seu serviço na Primeira Guerra Mundial e a recuperação da malária, ele passou a se concentrar no design de aeronaves. Seus primeiros aviões foram inovadores por si mesmos, incorporando características como uma asa que balançava para os lados em vez de usar um leme. Apesar de vários acidentes durante os testes, o design de Moon foi melhorando constantemente. Na década de 1930, ele estava determinado a criar uma aeronave simples de pilotar e segura para todos. Seu objetivo era projetar um avião que não pudesse perder sustentação, um problema de muitas aeronaves iniciais. O resultado foi a Flying Flea. A persistência de Henry valeu a pena em 1933, quando ele voou com sucesso a Flying Flea pela primeira vez. Um mês depois, durante outro voo de teste, o sistema de combustível falhou, mas Henry conseguiu pousar com segurança graças à ajuda de alguns trabalhadores rurais e a uma rolha de garrafa de vinho que ele usou para vedar o vazamento de combustível. Essa rapidez de raciocínio e engenhosidade destacaram sua determinação em tornar o voo mais acessível ao público. A Flying Flea é um testemunho da visão e do compromisso de Henry Moon com a aviação. Número 6. Humble Bird. O Humble Bird é uma pequena, porém notável, aeronave experimental com uma história enraizada na inovação e praticidade. Criado por Mye Hummel em 1980, este avião leve foi projetado para ser eficiente, durável e simples de construir. Mye, um engenheiro experimental da era da Segunda Guerra Mundial, tinha o objetivo de criar um avião capaz de suportar forças significativas, mas ainda acessível para construtores amadores. A construção robusta, totalmente metálica do Humble Bird permite que ele suporte até 6 vezes a força da gravidade, tornando-o resistente e confiável. Este avião é normalmente impulsionado por um motor Volkswagen 1A2, criado ao dividir um motor de 4 cilindros da Volkswagen ao meio. O design do Humble Bird evoluiu a partir de modelos anteriores, como o Park Orortini 2 e o Watson Windwagon, que inspiraram o trabalho de Maury, mas deixaram espaço para melhorias. Mye comprou os planos do Windwagon em 1979 e reengenheirou o design para atender à sua própria visão. Ele adicionou uma capota protetora para as condições climáticas variáveis de Ohio, aumentou o espaço para as pernas e ergueu o encosto do assento para maior conforto e segurança. Além disso, o design da asa foi completamente reformulado, com peles mais finas, uma nova viga e costelas extras para maior resistência. Mye também mudou o sistema de trem de pouso de triciclo para uma configuração de cauda arrastada para melhorar a estabilidade. O Humble Bird é classificado como uma aeronave experimental, o que exige que os construtores montem pelo menos 51% do avião, por conta própria para atender às regulamentações. Enquanto apenas os planos são vendidos pela Hamel Aviation, várias peças pré-fabricadas estão disponíveis para acelerar o processo de construção. A maioria dos construtores conclui seu Humble Bird em aproximadamente 1.200 horas. Embora a aeronave não seja classificada como ultraleve nos ITU-LUI devido ao seu peso, velocidade e capacidade de combustível, ela se qualifica como um ultraleve básico no Canadá. Muitos construtores personalizaram seus Humble Birds,
fazendo modificações como realocar o tanque de combustível para as asas ou instalar motores alternativos, como o Rotax 447. Este pequeno avião se tornou um favorito entre os entusiastas da aviação ao redor do mundo. Número 7. BID BD-5 Micro. O BID BD-5 Micro é uma pequena aeronave de assento único, originalmente projetada por Jim Bid no final dos anos 1960 e lançada no início dos anos 1970. Foi vendida principalmente como um kit, embora muito poucos tenham sido concluídos devido a problemas financeiros que levaram à falência da empresa. Apesar disso, algumas centenas de BD-5 ainda estão voando hoje. A versão BD-5J, um modelo a jato, detém o recorde de ser a menor aeronave a jato do mundo, pesando apenas 162,7 quilos ou 358 libras e 80 gramas. O BD-5 foi inspirado no design aerodinâmico elegante dos caças e foi projetado para ser tanto fácil de construir quanto de voar. Ele apresentava uma fuselagem pequena com uma posição semi-reclinada do piloto sob uma grande cúpula de plexiglass. O motor da aeronave, seja de 40 cavalos ou 55 cavalos de potência, ficava montado atrás da cabine e acionava uma hélice empurradora para reduzir o arrasto e melhorar o desempenho. O BD-5 foi equipado com uma cauda em V e trem de pouso retrátil. O motor de 55 cavalos permitia que a aeronave alcançasse velocidades de cruzeiro de até 320 km por hora ou 200 milhas por hora e tivesse um alcance de 1.955 km ou 1.215 milhas. O BD-5 também era altamente eficiente em termos de combustível, oferecendo cerca de 16 km por litro ou 38 milhas por galão. Além disso, as asas podiam ser removidas, tornando fácil armazenar a aeronave em um pequeno reboque personalizado. Os construtores podiam escolher entre diferentes configurações de asas, o que permitia variadas experiências de voo. O BD-5 gerou imenso interesse, com mais de 4.300 pedidos feitos até 1971, mesmo antes do protótipo ter voado. No entanto, atrasos nas entregas de motores e a falência do fornecedor de motores levaram a grandes contratempos. Apesar desses desafios, o design inovador do BD-5 e seu potencial cativaram a imaginação dos entusiastas da aviação ao redor do mundo. Número 8. Cold Firefly. O Cold Firefly é uma aeronave ultra-leve e fácil de construir, ideal para entusiastas da aviação que gostam de voar e construir aviões. Projetado como um avião de cockpit aberto para um único assento, com asa alta, ele possui uma configuração de empurrador, o que significa que o motor está montado atrás do piloto. Introduzido em 1995, o Firefly evoluiu a partir do Cobb Firestar, projetado para cumprir as regulamentações FR-103 de ultraleves, limitando com peso vazio de apenas 115 kg ou 254 libras, a aeronave pode ser alimentada por um motor Rotax 447 de 40 cavalos de potência ou 45 kW, um motor Rotax 277 de 28 cavalos de potência. Sua estrutura é construída com tubos de aço soldados para a fuselagem dianteira, enquanto a cauda é feita de alumínio. As asas e a cauda são feitas de tubos de alumínio e cobertas com um tecido especial. Um dos destaques do Firefly é suas asas de dobragem rápida, que facilitam o armazenamento e o transporte. Ao comprar o kit, os compradores podem escolher entre várias opções, como uma cabine completa, freios e até mesmo um sistema de recuperação balística para maior segurança. Também está disponível uma opção de montagem rápida, que ajuda a acelerar o processo de construção, tornando mais fácil para os construtores caseiros colocar o Firefly no ar. Projetado para ser leve e durável, a estrutura de tubos de aço e alumínio do Firefly garante que ele possa resistir aos rigores do voo. Em termos de desempenho, o Firefly tem uma velocidade máxima de 113 km por hora ou 70 milhas por hora e uma velocidade de cruzeiro confortável de 97 km por hora ou 60 milhas por hora, com uma taxa de subida de 305 metros, 1.000 pés por minuto e uma velocidade de stall de apenas 42 km por hora ou 26 milhas por hora.
Ele é perfeito tanto para pilotos iniciantes quanto experientes. Número 9. Airbike Ultralight. O Airbike é uma aeronave valorizada pela comunidade de construção caseira, embora seus planos e kits não estejam mais disponíveis. Originalmente criado pela empresa de Wayne Eisen, que mais tarde foi renomeada para Eisen Aircraft, devido a questões legais, o design distinto do Airbike continua memorável, apesar de designs mais recentes, como o Legal Eagle e o GTDT Aeromax, terem ganhado destaque. O Airbike continua mantendo sua posição ao longo dos anos. Várias modificações foram feitas para melhorar o desempenho e o conforto do Airbike. Uma atualização significativa foi feita nos pedais do leme e na roda traseira. A roda traseira original foi substituída por uma mais eficaz, adicionando um pouco de peso, mas a versão padrão foi eventualmente reinstalada para reduzir o peso. O conforto também foi um foco importante, com ajustes nos pedais do leme para evitar que os pés escorregassem durante o voo. O Airbike é movido por um motor Herthin 002 de 40 cavalos de potência, conectado a uma hélice Power Fin de 62 polegadas via uma redução de engrenagem de 2,29 para 1. Ele também inclui um sistema de monitoramento do motor para acompanhar o desempenho do motor, juntamente com uma pequena bateria para alimentar o rádio e as luzes. A aeronave tem um peso vazio de cerca de 315 libras, com um peso bruto de 560 libras, e pode carregar até 10 galões, 60 libras, de combustível, proporcionando um alcance de cerca de 170 milhas. Os pilotos frequentemente comparam voar no Airbike a fazer uma longa viagem de moto. Emocionante, mas nem sempre a mais confortável. Embora seja ideal para voos curtos, viagens longas, especialmente em dias de vento, podem ser mais cansativas. Mesmo assim, voar no Airbike continua sendo uma experiência gratificante, oferecendo uma sensação única de liberdade que poucas outras aeronaves podem proporcionar. Número 10. Aeronave Minax. O Minax é uma série de pequenas aeronaves de assento único projetadas para fácil construção por construtores amadores. A primeira aeronave Minax decolou em 1984, com o nome refletindo seu foco em acessibilidade, simplicidade e prazer. Ao longo dos anos, foi produzida por várias empresas, começando com a Team Incorporated no Tennessee, passando pela Aircraft JDT Minamax e, por fim, pela Team Minamax LLC em Michigan, em 2012. Construído principalmente de madeira e compensado, o Minamax é coberto com tecido para uma construção leve, porém robusta. Seu design permite uma montagem fácil com ferramentas mínimas e habilidades básicas, tornando-se uma opção atraente para construtores caseiros. A envergadura das asas da aeronave normalmente mede 7,6 metros ou 25 pés, com algumas variações, como os modelos VMAX e 1600R EOS, que apresentam asas um pouco mais longas, com 8,1 metro ou 26,5 pés. As asas e o estabilizador são sustentados por suportes para maior estabilidade, e a aeronave utiliza um trem de pouso convencional, com opções de carenagens de roda para um visual mais aerodinâmico. Originalmente projetado para atender aos padrões de veículos ultraleves da Regulamentação Federal de Aviação dos EUA 103, o Minax foi construído para ser leve. Os primeiros modelos usavam um motor Rotax 277 de 28 cavalos de potência, mas versões mais recentes adotaram motores mais potentes, movendo-o para a categoria experimental de construção amadora. Uma variante, o Hi-X, compartilha muitas peças com o Minax original, mas possui um design de asa alta. As especificações padrão do Minax incluem uma envergadura de 8,08 metros ou 26 pés e um peso vazio de 181 quilos ou 400 libras, com um motor Rotax 503 de Span Style Estewas Font Size 0.8 em 185 cavalos de força, 50 cavalos de potência. O Minax tem uma velocidade máxima de 130 km por hora ou 80 milhas por hora e uma velocidade de cruzeiro de 121 km por hora ou 75 milhas por hora.
Ele tem um alcance de 232 quilômetros ou 144 milhas, tornando-o uma excelente escolha para voos curtos e agradáveis. Número 11. Giroplano Nissus. O Giroplano Nissus é uma aeronave inovadora conhecida pela facilidade de manuseio, capacidade de decolagem e pouso em espaços curtos e capacidade de voo em qualquer clima, sendo perfeita tanto para entusiastas quanto para profissionais. O giroplano foi projetado para ser de fácil manutenção, graças ao seu motor potente e design simples. Ele pode atingir velocidades de até 195 km por hora, 105 nós, e tem capacidade de combustível de 92 litros, 24 galões americanos, com capacidade de carga útil de 320 quilos, 705 libras, oferecendo versatilidade para diversas aplicações. O giroplano está disponível em várias versões para atender a diferentes necessidades. A versão Sport conta com um motor Rotax 912 ULS de 120 cavalos de potência e uma hélice DMP. Também vem com um sistema de rotor girote e recursos modernos, como um display Canardia 807 polegadas e um sistema de rádio, tudo dentro de uma cabine confortável e ergonômica. A versão Comfort aprimora o motor para 141 cavalos de potência, oferecendo desempenho ainda melhor, enquanto adiciona recursos de luxo, incluindo uma caixa trancável e acrílico fumê. Para quem busca o melhor desempenho, a versão Platinum oferece um motor Rotax 9-116 de 160 cavalos de potência, além de um display Nissus de 37 polegadas e recursos de segurança como um extintor de incêndio e um transponder. O sistema de rotor do giroplano atua como sua asa, gerando sustentação enquanto o motor aciona a hélice para o movimento para frente. A aeronave é construída com uma estrutura robusta de aço cromado e molibdênio, reforçada com um híbrido de carbono e Kevlar para segurança. Suas duplas aletas proporcionam maior manobrabilidade, tornando o pouso mais suave. O giroplano Nissus foi projetado com a mobilidade urbana futura em mente, oferecendo uma opção acessível e fácil de pilotar para a aviação pessoal. Esta aeronave é uma empolgante visão do futuro do voo, seja para trabalho ou lazer. Número 12. Open Sky M02J. O Open Sky M02J é uma aeronave japonesa distinta projetada tanto como um planador primário quanto como um planador motorizado a jato. Inspirado pela aeronave fictícia M1000A do filme de anime Nausicaa do Vale do Vento, esse avião possui um design sem cauda, destinado a uma curta subida com potência antes de planar sem motor pelo resto do voo. 2 protótipos do M02J foram construídos, sendo que um completou 10 voos de teste, alcançando uma altitude de 4 metros e cobrindo 98 metros no total, usando um cabo de reboque para o lançamento. O projeto foi liderado por Kazuhiko Hachiya, professor da Universidade de Arte de Tóquio, que se inspirou nas cenas de voo do filme. Após assistir ao filme, Hachiya ficou determinado a transformar o conceito em realidade. Ele trabalhou com o engenheiro aeronáutico Toto Ueno, colaborando no desenvolvimento da aeronave. O primeiro planador, lançado com um cabo elástico, decolou em 2006. Posteriormente, trabalharam na adição de um motor a jato para mais potência. Até 2013, eles haviam realizado uma série de testes de táxi em alta velocidade e enfrentou vários desafios técnicos e regulatórios. A equipe escolheu um motor a jato Nike da AMT Netherlands, produzindo 176 libras de empuxo, normalmente utilizado em drones-alvo. Hachiya completou pessoalmente mais de 150 voos de salto e 70 voos circulares, frequentemente atingindo altitudes próximas a 500 pés. Mas ele acredita que o M02J poderia voar ainda mais alto se as restrições de espaço aéreo fossem menos rigorosas. Como o único piloto do Open Sky M02J, Hachiya continua a compartilhar seus projetos notáveis em shows aéreos, onde as pessoas podem aprender sobre os controles únicos da aeronave. Entre esses controles estão o sistema de controle de torção da asa para rolar e um mecanismo de deslocamento de peso para pitch, características que diferenciam esta aeronave de designs mais convencionais. Número 13. SpaceX SD-1 Mini Sport.
O SpaceX SD-1 Mini Sport é uma aeronave leve de assento único projetada pela empresa tcheca SpaceX, criada com amadores em mente. Este avião foi vendido como planos, kits ou até aeronaves totalmente montadas. Ganhou certa popularidade nos Estados Unidos, onde a Skycraft Airplanes produziu brevemente o modelo. Infelizmente, a Skycraft faliu em 2017. O SD-1 possui um design de asa baixa, uma cabine fechada e uma cauda em T que contribui para sua aparência elegante e estrutura leve. Ele é capaz de se encaixar em várias categorias de voo, incluindo a categoria de 120 kg da Alemanha e as regulamentações SSDR do Reino Unido para microvoos. Feito principalmente de madeira, com materiais compostos usados nas longarinas das asas, o SD-1 tem uma envergadura de 6 metros, 19,7 pés, e uma área de asa de 6 metros quadrados, 65 pés quadrados. As asas incluem flaperons, combinando as funções de flaps e ailerons. Normalmente é movido por motores que variam de 24 a 50 cavalos de potência, incluindo opções como o Hertz F33, o Hertz F23 ou os motores Briggs e Stratton Vanguard. Outros motores, como o Rotax 447 e o Werner JCV 360, também são compatíveis. Até 2015, cerca de 113 SD-1 Mini Sports haviam sido vendidos mundialmente, com cerca de 41 ainda em operação. Embora uma versão de esporte leve tenha sido testada, a Administração Federal de Aviação, FAA, não a aprovou até 2017. Apesar de algum sucesso, o SD-1 esteve envolvido em alguns acidentes, incluindo um acidente fatal nos Estados Unidos em 2013 e outro na Alemanha em 2018. No entanto, continua sendo uma opção popular para entusiastas que buscam uma aeronave pequena, eficiente e relativamente fácil de construir. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!